Terça-feira, 17 de março de 2020, primeiro dia do lockdown do Rio de Janeiro, a quarentena decretada em função da epidemia, da pandemia do coronavírus. Em 2004 eu criei um blog dedicado ao mercado freelancer e uma das suas editorias mais lidas de todos os tempos foi Como Trabalhar de Casa. E aí fiquei pensando, talvez esses anos todos depois, mais de uma década depois, o objetivo do site tenha se concluído agora. Grande parte dos trabalhadores cognitivos, criativos, empreendedores ou não da cidade estão trancados em suas casas, sem saber o que fazer, ou tendo que trabalhar de casa pela primeira vez, baixando aplicativos, imaginando formas de se manter produtivos, de faturar, de continuar emitindo suas notas fiscais, e desesperados com a saúde dos filhos, dos seus idosos. Eu, como editor do carreirasolo.org, durante muito tempo fiquei pensando numa forma de pegar todo aquele conteúdo e ajudar a população. Então, esse primeiro podcast diário que eu estou pensando em fazer, na verdade, vai relacionar alguns textos emergenciais para pessoas aprenderem a trabalhar em casa. É o máximo que eu posso fazer, a forma que eu posso ajudar. Para os próximos, eu gostaria que você acessasse mauramaral.com/direto e me mandasse uma pergunta em áudio sobre dúvidas. Se você nunca trabalhou em casa, se você nunca fez nada, é uma maneira que eu posso te ajudar, uma maneira que eu posso te dizer como organizar um cantinho para trabalhar, como dividir suas horas. Não é muito, mas é o melhor que eu posso dar enquanto profissional criativo. Então, para começar esse primeiro podcast diário do Lockdown Carioca, eu vou relacionar alguns conteúdos que eu separei, tá bom? Vamos lá, deixa eu abrir aqui minha lista. Só para explicar, são posts do blog dos últimos 15 anos que ainda assim estão atuais. Uma tendência, inclusive, corrente é que bons conteúdos sejam recuperados, a gente se livre um pouco da instantaneidade, das timelines, e essa é uma maneira de se manter essa tendência viva. Primeiro texto, como montar um home office? Será que você se adapta? Nem todo mundo se adapta. Esse post vai dar dicas para você identificar na sua rotina de trabalho se tem formas de você se organizar e trabalhar a partir de casa. Outro que eu gosto bastante, como transformar espaços ociosos de sua casa em home office. A gente sabe que os apartamentos e as casas estão cada vez menores, não estou alheio a isso, mas ainda assim, às vezes um quartinho de empregada, um cantinho debaixo da escada, um cantinho no próprio quarto, ou uma mesa retrátil, enfim, pode se transformar no seu canto de trabalho. Eu dou dicas nesse sentido nesse post. Sobre o bom senso na hora de trabalhar em casa, que horas escolher para trabalhar, como dividir seu horário, também é um post muito importante. E aí, a partir daí a gente começa a tocar família, né, pessoal? A família muda a maneira como se interage, a relação entre seus membros muda, porque um ou mais estão trabalhando em casa. Aqui nós dois estamos trabalhando em casa, minha esposa atendendo seus pacientes, ela é psicóloga, e eu realizando toda sorte de trabalho de conteúdo digital a partir de casa, de novo e novamente. E dentro dessa realidade eu trouxe alguns posts nesse sentido. Criança de férias forçadas e eu tenho que trabalhar em casa. E agora? Dou todas as dicas de como fazer isso, como equilibrar o tempo delas, principalmente se elas são pequenininhas. Trabalhar de casa versus o tempo para a família. Será que trabalhar de casa rouba tempo da família? Às vezes rouba, se você não administrar bem. Nesse post tem algumas dicas interessantes. Que horas começar a trabalhar no home office para você não trabalhar mais do que normalmente trabalharia? Isso acontece muito. Como conciliar sono e trabalho em casa, que é uma espécie de derivação naquele primeiro post, para você não ficar virando noite sem necessidade. E aí a parte prática de produtividade, por exemplo, como realizar videoconferências ou audioconferências de forma mais efetiva. Esse aqui é muito direto no ponto, nas dores de quem está começando a trabalhar remoto, tá? Tem todas as dicas de como preparar o ambiente, como preparar uma pauta, isolar som, enfim, é bem útil esse post, é bastante lido há muitos anos. 6 dicas que freelancers experientes têm para manter a concentração no home office. Isso aqui é difícil, viu? Manter a concentração não é para todo mundo, não. Eu conheço muita gente que já saiu de home office porque não conseguiu. Mas aqui eu dou umas dicas que podem mudar a sua forma de trabalhar assim. Dicas para automatizar processos, bem prático esse aqui com alguns aplicativos, muitos deles ainda funcionando. Será que seu home office está afetando a sua produtividade? Também acontece. A galera diz que vai trabalhar em casa, mas fica no PlayStation, aproveita para terminar aquele livro, zerar a série do Netflix. Aqui a gente tem alguns puxõezinhos de orelha. Como ganhar tempo trabalhando em casa? A gente vai ganhar tempo trabalhando em casa, não tem um deslocamento, mas aqui tem outras formas mais incrementadas ainda. Exercícios que vão salvar a sua vida no home office. Sim, porque quem começa a trabalhar em casa trabalha mais do que normal. Trabalha mais do que normalmente trabalharia. Isso é bom que fique registrado. Então eu imaginei separar algumas dicas para você fazer um alongamento, levantar de vez em quando. Tem todo aqui um mapa de preparação para trabalhar em home office. Que horas devo terminar o dia no home office? Eu tenho um despertadorzinho no meu Gmail há
muitos anos, que às 7h30 da noite me avisa, eu desligo tudo e vou ver uma série, vou jantar, vou tomar um vinho, fazer outras coisas da vida. 10 coisas que deixam de fazer sentido quando você trabalha no home office. Aqui é só para descontrair, vai desde o trânsito até perder tempo estacionando, enfim, esse tipo de coisa. Playlist para trabalhar em casa, são vários posts, mas esse aqui acho que ele agrega todos eles, com dicas minhas de quem gosta de trabalhar ouvindo música. Um post sobre ergonomia aqui, sobre como arrumar a mesa de trabalho, acho que é até do Cristiano Santos, né, porque ele colaborava com a gente. O que fazer em dias improdutivos, que às vezes acontece, e a tentação da cama, do sofá e da série é muito grande. Aqui eu dou algumas dicas de como contornar isso. E para fechar, 3 episódios clássicos do famoso Fala Frila, que ainda está no ar, embora esteja sem episódios novos, que dão uma orientada sobre home office, com diferentes galeras aqui, da época ainda do Humberto, da época da Carolina, do Cristiano, e trouxe aqui mitos e verdades do home office, comida saudável no home office com a Francine Lima, e sobre isolamento social no home office, que é muito importante. A gente vive hoje uma indicação governamental correta de que a gente se isole socialmente, mas o isolamento social que eu falo aqui é outro, é aquele em que você não interage com as pessoas e como isso pode te afetar. Faltou só falar como é que faz para ler o post, né? Então todos esses que eu citei aqui estão relacionados na descrição desse episódio, no feed do podcast. Eu não vou lançar esse podcast como post nos blogs, seja no carreirasolo.org ou no mauramaral.com. Ele vai rodar só no feed e vou lançar no Facebook e tal. Então, lá na descrição do feed tem tudo. E também a nossa newsletter, a lista de post foi. Então, se você assina a nossa newsletter, que você consegue acessar em mauramaral.com/news, você vai receber todos esses posts para ler, tá bom? Eu fazia assim para não congestionar muito lá o site e não me dar um trabalho extra ainda para produzir post e tal. Então, na descrição do episódio, no Spotify, em qualquer agregador de podcast em que o programa esteja disponível, você vai encontrar todos os links para o post e na nossa newsletter também. Então, assine a newsletter e fique por dentro sempre que possível, tá bom? Podcasts diários, obviamente, serão rápidos, mas eu queria deixar registrado isso. O projeto mauramaral.com nasceu desse carreirasolo.org e herdou dele essa editoria de mentoria para profissionais criativos. Eu estou pronto para responder, a minha forma de ajudar nesse momento. Se você tiver dúvidas de como trabalhar em casa, como organizar seu dia, como atender um cliente que nunca foi atendido remotamente, manda um áudio para mauramaral.com/direto. Isso vai te levar para um grupo do WhatsApp em que você vai automaticamente entrar e pode mandar o seu áudio com a sua dúvida. Tá? É importante que seja um áudio para a gente manter aqui o formato de podcast, né, eu poder te responder. Se identifica deixando o seu nome, sua cidade, sua idade, sua profissão, e aí eu vou responder e essa sua resposta vai ajudar muita gente. Pensa que junto comigo você vai ajudar quem não queria ou não estava pensando ainda e agora está trabalhando de casa. Beleza? O mauramaral.com é um projeto que começa e termina nesse podcast, mas não se encerra nele. Se você quiser acessar e entender o nosso manifesto e por que estamos estudando alternativas às timelines movidas por algoritmos, vai em mauramaral.com. Beleza? Até o próximo, até amanhã. Espero receber muitas dúvidas. E fiquem bem.